nosso primeiro Revela Cast, primeiro episódio do nosso podcast. Boa. Inaugurando o episódio 1 desse programa, desse podcast que vem falar muito aqui sobre inspiração, né? Educação financeira, papos inspiradores, sucesso, carreira, case de sucesso, com convidados. Sempre, todos os convidados serão especiais. E nós vamos trazer para vocês insights para levar para sua vida, para sua carreira, para seus projetos, para sua vida. E a gente sempre traz pessoas que vão trazer conteúdos relevantes aqui sobre vocês. Então, de cara, a gente já tem aquele papo de siga o canal, curta, né, ative o sininho. Essa é a lição básica, né, para toda a galera que está nos assistindo no YouTube e aí no Spotify. Lembrando que esse programa, além do nosso YouTube, RevelaCast, no Instagram, também vai ser passado pela TV Banqueta, canal 6 da NET, para ir região de BH, região metropolitana, e no YouTube para todo mundo curtir com a gente aí e conhecer. Então venha, se inscreva no canal para acompanhar, que vai ter muita coisa legal nessa temporada 2024. Hoje nós estamos recebendo um cara super especial. Como eu falei, todo mundo é especial, mas esse é especial porque é o primeiro programa. O senhor Breno Bernardes, Valeu. Parceiro de música, um cara extremamente talentoso, e que hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa junção da música com os negócios. Na verdade, o podcast ele vai falar um pouco sobre esse tema de finanças, educação financeira, em todas as vertentes, de todos os tipos de negócio, né? Se você não tiver essa base, muitas coisas tendem a não funcionar, né, cara? Assim, então, hoje o Breno vai estrear com a gente, por isso que é super especial. Queria ler aqui, antes de apresentar o Breno, mostrar para vocês aqui um pouquinho de quem que é o Breno, e ele vai falar muito dele pra gente também, mas Breno Bernardes é consultor financeiro, músico, imerso no mundo das finanças de investimento desde 2018, atualmente credenciado e franqueado pela Tech Finance, uma empresa de consultoria financeira que mais cresce no Brasil. Estou curioso para falar da Tech. Maravilha. Como consultor financeiro, se especializou em estratégia de alocação para médio e longo prazo, com foco em renda passiva, e ajuda clientes mesclando tanto renda fixa quanto renda variável. Fundou recentemente também um canal Finanças Regra Número 2, que eu achei esse nome fantástico, cara, assim. Regra Número 2, tá no YouTube, né? Tá no YouTube. Beleza. Com seu sócio, o Fabrício Faria. Também é músico e acredita que autônomos em geral devem ter ainda mais cuidado com sua vida financeira e planejar o futuro. Seja bem-vindo, meu amigo. Valeu, meu camarada. No nosso Revela Cast, cara. Obrigado pelo convite, em primeiro lugar. Feliz aí estar inaugurando, né? O primeiro episódio? Esse é o episódio 1, cara. Que responsa, bicho. Beleza, tamo junto. Obrigado mesmo. E eu fiz questão de trazer o Breno, porque eu já tive a oportunidade de tocar com o Breno, né? Numa participação, fui lá com a Manu, né? Showzinho. Inclusive a Manu, Diniz e a Nega vão vir aqui também. Já foram legal. convidadas. As divas, fantásticas. Um beijo pra Manu e a Nega. Eu já te conhecia antes através do Fabiano Mexicano, cara, que é o baixista e tal. E ali eu falei, cara, esse cara tem algo a mais ali, tem um pedigree ali que eu quero aproximar, quero entender. E aí vendo suas redes, vendo, né, o músico fantástico que você é, cara, Obrigado. assim, eu tava especialista em técnica de fingerstyles, né? Obrigado. E aí eu falei, cara, num programa que eu tiver, já tinha, né, pensado no programa, eu quero conversar um pouco com o Breno. E aprofundando ali, vendo seu Instagram, seus conteúdos, cara, eu falei, velho, o cara gosta e é especialista em algo que eu tenho achado fantástico falar e migrar, que é educação financeira, né, velho? O brasileiro, acho que está cada vez mais atentando para isso, né? Antenando para isso, para a necessidade de se ter uma educação financeira, de pensar no futuro, seja em qual for o ramo dos negócios. Então, é legal falar com você hoje nesse programa, porque todos os nossos futuros programas vão tocar nesse pano de fundo que é educação financeira, né? Em todas as suas vertentes. Então, podemos falar disso aí? Com certeza, um dos melhores assuntos atualmente aí. Não só, né, o brasileiro é carente desse tipo de assunto ainda, mas felizmente a conscientização está aumentando e bora aí contribuir. Então tá, eu vou deixar você falar um pouquinho, eu te apresentei, mas eu queria que você falasse um pouquinho quem que é o Breno Bernardes. Maravilha. Legal, a descrição aí ficou perfeita. Então, Fizemos para casa, né? Fizemos para casa. Teve um stalk aí? Teve. Nós fuçamos suas redes todas ali. Legal, cara. Eu, assim, minha paixão, como você já sabe, é a música, né? Desde sempre, desde
da adolescência ali, onde eu comecei, e é a minha formação inicial também. Eu ainda tenho e pretendo continuar para sempre com esse segmento também. Tem uma escola de música online, né? Que é... Como que é o nome da escola? Ela chama Comunidade Evolução Musical, né? Que é uma assinatura, um estilo assim, tem de tudo um pouco mesmo. Vamos dizer assim, o foco desde sempre, né? A música mesmo, é uma paixão, mas realmente se tornou um empreendimento, de forma geral, né? Mas desde 2018 ali eu imergi no mundo das finanças, assim, foi até quando começou a surgir um pouco mais de influências, né, no mercado, no YouTube, a respeito disso. Aí eu também comecei a ler muitos livros, e desde então foi isso, estudei pra caramba, estudei muito, até que eu me franqueei, a Tech Finance, que é a empresa que nós vamos falar bastante. Que nós vamos falar bastante, uma empresa muito interessante, cara, assim, para consultores financeiros, né? E desde então também presto esse serviço, desde que sou franqueado, tenho os clientes de consultoria financeira ali, foco em renda passiva, justamente por perceber, cara, a transformação, né, na vida das pessoas ali. Isso realmente transforma mesmo. Uma pessoa que dá atenção a essa vertente, né, essa parte da vida, a vida financeira, especialmente sendo autônomo, que já tem um grau de segurança muito mais baixo, né, do que uma pessoa que tem ali, às vezes, um concurso público, uma pessoa, mesmo CLT que seja, quando uma pessoa autônoma, empreendedora, ela precisa de ter ali sua reserva, ter sua renda passiva cada vez mais fixa, né? Cada vez mais robusta, né? Cada vez mais sólida. Assim, o futuro ali pode ser incerto se não tiver isso. Exatamente. Né? E assim, é uma caixinha de surpresa, né? A pessoa fala muito assim, tive um imprevisto, né? Poxa, eu tive um imprevisto esse mês. A verdade é que, se você for olhar bem, esses imprevistos, eles são quase todos previsíveis, né? Não são imprevistos. Nós tivemos imprevistão, né? Vamos dizer assim, no início do ano com a pandemia, né, cara? Isso aí... Mas antes da gente entrar nessa parte aí... Verdade. Eu queria entender, assim, o Breno... Quantos anos você tem, Breno? Eu tenho 31. 31. 31. Você é músico há quanto tempo? Há 20 anos. 20 anos. Assim, não, porque eu comecei a aprender, né? Comecei a aprender com 11, então 20. Mas eu profissionalmente ali, 17, eu já tocava. Você já tocava no baile, nas bandas? Já comecei na igreja, nunca saí, né? Você frequenta a igreja? Frequento a igreja. Cara. Sempre toquei. E assim, aí acabei profissionalizando ali a partir dos 16, 17 já, mas... E aí seguiu uma carreira ali como músico. Isso. E creio assim, desde novo, então, você já teve acesso a essa questão profissional com dinheiro também, né? Sim. E já existia esse Breno de 17 anos, a mentalidade que você tem, não que você tem hoje, que só a experiência e o tempo vai te ter muita coisa, mas já essa noção sobre o dinheiro, você teve essa educação de familiares próximos, como é que foi isso aí? Na verdade, cara, ali foi... Na verdade, como eu acho que 99%, né, dos brasileiros não tinha, então era aquela coisa, ganhava, gastava, juntava pra comprar um instrumento, juntava pra comprar outra coisa, gastava, sem reserva. A família ali, como também 99% das famílias não tinha estrutura, assim, financeira, né, não tem educação financeira, então... Teve seus perrengues, normal, coisa, né? Normal, assim, que acontece, assim, e tal. Mas essa construção mesmo, ela veio de 2018 pra cá. Até 2018 ali era o padrão. Infelizmente, que é a grande massa. O padrão recebe, gasta. Padrão recebe, gasta, sem reserva, passa os perrengues, tem os imprevistos que são previsíveis, mas tem. Entendi. E é isso. E, cara, assim, quando foi a mudança de chave? Cara, a mudança de chave mesmo é uma questão, né? Quando você conhece pessoas certas, assim. Essa, pra mim, por isso que essa questão de estar sempre tentando estar bem acompanhado, isso sim, graças a Deus, eu sempre tive como premissa, e aí talvez até familiar mesmo, né? Sempre estar bem acompanhado, você vai... Essa coisa de aprender com os outros, né? Que a gente tava até conversando nos bastidores aqui. Então, sempre foi assim, cara. Eu comecei a conhecer algumas pessoas que tinham mentalidade, conheci alguns empresários. E foi virando essa chave. Dito isso, eu não me fechei, né? Também foi um passo importante, que às vezes você recebe uma dica e você já acha, não, isso não é pra mim, não é pra mim. Eu já fui de cabeça aberta, quero aprender. E fui conhecendo. E qual foi o perfil de pessoas que você, assim, aproximou, que você falou, cara, boas pessoas, né? Boas pessoas. Essa ficou uma frase legal, né? Mudança de chave acontece quando você aproxima de boas pessoas. Exatamente. E pode acontecer pro pior também, né? Quando você aproxima de más pessoas. Com toda certeza. A chave vai né? A porta abre pra um caminho pior, Exatamente. Né? A média, né, das pessoas que você convive, aquela história, né? E por aí vai. E essas pessoas que você conheceu ali, foi o quê? Foi nos seus 20 anos, 25 anos? Acho que era por aí, né? 25... 2018, né? Faz 5 anos, então é isso, né? 26, né?
25 para 26 ali, em média. Fui conhecendo uma, conhecer outra, aí um empresário, aí conheci alguém do marketing digital, por exemplo, uma pessoa assim com a mentalidade de investimento, não na renda passiva, mas investimento em anúncios, em empresas e tal, coisa do tipo. Aí conhece um, conhece outro, um te fala de um livro, aí você vai ler o livro, fala de um canal, no YouTube você vai. Você lê, cara? Assim, você gosta de ler? Leio muito, graças a Deus, assim, leio bastante. E também comecei por essa época também, não é até... De leitura. De leitura. Tudo 2018, assim, em média, foi o lance, assim, 2017 para 2018. Foi uma coisa... Vai separando, então, daqui a pouco, no final do programa, a gente vai falar pra você dar algumas dicas de livros, Perfeito. né? Pra galera... Perfeito. Né, pra ler. Eu mesmo vou pegar essas dicas Legal. suas aqui pra gente poder evoluir, né? A leitura hoje, ela é uma ferramenta... Com certeza, cara. Hoje não, sempre, né? Milenar, né? Na leitura você pensa assim, um cara que você é muito fã, que você pensa, nossa, eu queria muito saber os segredos daquele cara. O cara ele escreve um livro, te entrega por R$20, tipo assim, pra você ler, pra você entender tudo que tá na mente dele. Então, assim, quem não lê, não sabe o que tá perdendo. Tá perdendo tempo, perdendo, né, cara? muito, muito. E aí, você mudou sua chave, você começou a entender ele como músico, como artista, que você também precisava entender um pouco do business, né, do negócio. Exatamente. Eu acho que isso aí é talvez uma grande dificuldade de grande parte, né, dos artistas e tudo mais. Entender que existe a paixão. Eu falo também que eu sou artista também, ainda me considero. Sou músico. Guitarrista brabo. Brabo de nervoso, né? E também a chave demorou um pouquinho pra gerar ali, cara. Confesso. Porque o romantismo ali com a questão da música e com a questão de querer crescer numa carreira, ele muitas vezes ele não me deixava enxergar que existia uma necessidade de ter um empreendedor ali por trás também, né? Isso talvez por falta de referências também. Então eu vejo que você mudou essa chavinha, e aí que benefício que você começou a ter, e até pra galera, né, que tá nos assistindo e nos escutando, nos ouvindo, entender assim, o que você começou de cara já ver com essa mudança de chave, qual que foram os efeitos que essa mudança de chave, e a gente explicar o que foi essa mudança de chave mesmo, né? Porque a gente tá falando, uma mudança de chave, mas porque existia um Breno romantizado, um Breno que tava ali no piloto automático, sonhador, isso? Sonhador total, e de repente imprudente. o Breno falou, cara, pode acontecer alguma coisa amanhã, eu não vou ter aquela grana, falando no rasgado, não vou ter aquela grana ali amanhã, ou para cuidar de algum imprevisto. Exatamente. E até porque, assim, até para entender, você queria seguir a carreira como músico profissional mesmo, ou que eu tava também pensando em outras áreas? Isso também foi uma grande coisa, porque assim, eu até certo tempo, eu só tocava na noite, já dava as aulas, assim, mas não tinha aquela coisa de aula, sabe? Então, meu lance era tocar. Você já dava aula? Já dava aula, mas esporádico, assim, cara, tinha um assim, abrindo um parênteses, dar aula é um dos grandes motivadores de aprendizado também, Com certeza, cara, inclusive de memorização, né? Quando você ensina, é o ápice da sua memorização. Legal. Você quer memorizar uma parada, ensina pra alguém. Tive a oportunidade de dar aula também por um período, acho que foi o período que eu mais aprendi, cara. É mesmo? Olha aí. Mas vamos seguindo o seu raciocínio aí. Show demais. Eu tinha esse espaço, eu dava aulas e tal, mas tocava na noite, assim, viajava muito, cara, viajava muito. Essa foi uma das coisas, né? Então eu tinha esse sonho, assim, eu já tive aquela coisa mais jovem, assim, de querer acompanhar um artista grande, talvez, alguma coisa assim, sabe? Você chegou a acompanhar algum artista? Eu cheguei a acompanhar por alguns momentos, não assim constantemente, mas meio que de freela, o trio Parada Dura, né? Ah, legal. Chegou a tocar com eles? Cheguei a fazer alguma coisa assim, mas nunca fui imerso nisso. Até porque desde essa época aí, também eu já tava assim, cara, não é isso que eu quero, Você já tava modelando seus pensamentos. Já tava modelando, né? Não quero essa coisa de viajando. A estrada, ela cobra, né? Cobra, velho, cobra um preço. Cobra. E tem gente que gosta muito, né? A ponto de falar assim, não, é um preço que eu pago com prazer e tal. Mas no meu caso, eu já tava virado, assim, não quero isso não, quero outra coisa. Tem alguns amigos que vivem no trecho, né? Vivem na estrada, tocam com artistas grandes, a gente tem essa noção, assim, do que eles estão abrindo mão, e muitas vezes, não por querer mesmo, já estão ali imersos naquele mercado, e é difícil sair, né, cara? É difícil, você conquista o mercado, você sabe que você tem um nome ali e tal, e não por zona de conforto, mas às vezes até sem saber o que fazer, né, tipo, pra sair dali e tal. O Breno tá falando aqui, porque na verdade existe um mercado do cara que é o artista mainstream, existe o mercado técnico, não é isso? O cara que tá ali, um sideman, enfim, o cara que tá acompanhando os músicos ali. Então são duas vertentes muito diferentes, né, cara? Apesar de estar juntos ali nos shows e tudo, né? Exatamente. É isso? Exatamente. Porque você não sonhava ser o artista, né? Você queria acompanhar o artista. Eu queria acompanhar, queria tocar, porque eu gosto de tocar, né? Eu gosto de tocar, gosto de também fazer algumas produções, mas assim,
sempre gostei mesmo de tocar mesmo. Tocar, você vê no meu Instagram, você tem vídeo tocando, assim. Eu aconselho a galera já entrar desde já no Instagram do Breno. Acaba de assistir o podcast, entra lá. Mas, cara, os vídeos maravilhosos do Breno tocando. Inclusive, daqui a pouco nós vamos ter um corte, vamos passar um vídeo do Breno tocando um trecho de uma música maravilhosa na técnica fingerstyle. Fingerstyle. Que é maravilhoso, que você toca com os dedos, né? Percussivo. Não tem paleta, tem nada, é uma coisa percussiva, né? É percussivo. Que é fantástico. Tem uns vídeos no YouTube do Breno. Breno Bernardes? Breno Não falando no Bernardes. final tudo, mas é Breno Bernardes. Isso, Breno Bernardes Evolução Musical, que tá escrito, né, que é o nome da escola também, mas é Breno Bernardes, acho lá, porque o canal mesmo ele é pouco movimentado, assim, eu confesso que eu tô devendo. Legal. Bom, e o Breno, com essa virada de chave, entendeu também, acredito ali, que o mercado da música, nós estamos falando de música no caso, ele não é restrito à questão de shows, né? Não. E de acompanhamento. É um leque muito grande, né, cara? Poxa, muito. Queria que você falasse um pouquinho pra gente aí. Eu sei que você tem um estúdio, né, em Sabará. Breno, que é da região lá de Sabará. Um beijo pra toda a galera de Sabará. Galera boa. Muitos amigos lá. É lindo. Terra da Jabuticaba. Terra da Jabuticaba. Muito legal. Tá do meu lado ali, né? Eu sou de Nova Lima, então nós estamos pertinho. Somos vizinhos ali. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre o que você enxergou de novos mercados na música. Acho que isso é interessante falar, porque virou essa chave. Você entendeu, cara, olha, eu também posso fazer isso, que vai dar grana. Eu posso fazer aquilo ali, que vai dar grana. Para que se gere um mercado sustentável e não que você não está depositando seus ovos todos numa caixinha. Exatamente, né? É bom. Consegue falar um pouquinho disso pra galera? Consigo. Falando até um pouco da origem desse... Quando a mente abriu, assim, né, cara, a questão, voltando na questão dos livros, para você ter uma ideia, assim, tem um livro que chama, famosíssimo, amarelão, O Poder do Hábito. Esse eu tenho. Esse você tem? Já leu ele? Não li todo, mas eu comecei a ler. Na verdade, eu tenho vários livros. Eu começo a ler não termino e tal, alguns que me prendem mais atenção. E você vai... Ultimamente, eu tenho gostado muito de educação financeira. Legal, e foi um dos livros que foi indicado, né, cara? Assim, leia, assim, falei, eu quero. Então, é bom pegar o hype do que você tá mais afim de absorver. Tá lá na pilha pra eu ler. Esse livro, ele até dá algumas estratégias, assim, de criação de hábitos mesmo, mas ele é muito teórico, né? Ele é muito teórico, mas ele fala de uma coisa que chama os hábitos angulares. Angulares ele serve tanto para o negativo quanto para o positivo, né? Então, basicamente, você tem um hábito bom. Você cria um hábito ali de ler, por exemplo. Ele vai te trazer outros pequenos hábitos bons também. Se você tem um hábito ruim, você vai ter outros hábitos ruins, ele vai te atrair. Nesse caso aí, na época, quando eu comecei a atrair para mim essa questão de finanças, de tudo mais, veio também a questão do marketing digital, de entender um pouco, assim, de posicionamento, de como eu posso criar produtos digitais, por exemplo, coisas assim. O que eu quero dizer? Nesse caso, um dos mercados, que é a sua pergunta, né? Um dos mercados aí é justamente a questão do digital, que é uma coisa mais, vai exigir um certo estudo, né? Ou parcerias, é verdade. Mas tem essa questão, a pessoa pode ter produtos digitais, pode ter cursos, materiais, ela pode ter uma escola de música online, ela pode dar aula na casa das pessoas, ela pode dar aula presencial. Na questão da produção musical, ela pode se tornar um engenheiro de áudio, um editor, pode se tornar um arranjador, né? Os conhecimentos musicais, eles podem ser sintetizados em várias coisas, né? Várias coisas. E você conseguiu absorver desses vários nichos dentro do mesmo nicho, né? Eu acabei, assim, você acaba fazendo de tudo um pouco e depois você vai focando, né? Hoje, por exemplo, eu já produzi algumas coisas, eu sei, vamos supor, eu vou fazer uma produção, eu sei fazer. Eu tenho um estúdio lá com o meu sócio, o Rodrigo. Abração pro Rodrigo, Digão Batera. Abração aí, Rodrigo. Estúdio Fermata. Legal. É isso aí. Quero visitar. Eu não sei se eu cheguei a te falar, eu também sou produtor musical. Legal. Formei não, né? Estudo engenharia de áudio até hoje. Estudei com Pedro Peixoto. Legal. Com Cris Simões, meu brother. Tô aí fazendo com César Santos. Cezinha. Então, tô bebendo essa água no universo da produção, engenharia de áudio. E, cara, vejo nitidamente isso que você tá falando, do campo enorme que é você trabalhar com música, né, cara? Assim, muita coisa. E estamos numa era que a internet e o marketing digital nos impulsiona muito para qualquer um desses nichos. Exatamente. E é cada vez mais imprescindível, né? Você ter o mínimo de noção ali do digital, de posicionamento,
Quem se posiciona melhor ou entende mais, não só do orgânico, às vezes até mesmo da questão de anúncios mesmo, vai sobressair fácil, porque é o novo mercado, né? O mercado atual, é isso aí. Antigamente você colocava um outdoor numa avenida movimentada. Hoje a avenida mais movimentada do mundo é a internet. Isso, qualquer um pode entrar lá. Poxa, repete isso aí. A avenida mais movimentada do mundo é a internet. Isso aí vai pro corte, hein, cara? Verdade, cara. Hoje ela... E é uma via de mão dupla, né? Via de mão dupla, cara. Com corrida, você chega lá, você mostra o seu... Não, eu vou acrescentar. A maior avenida que existe no mundo hoje, a internet, ela é uma via de mão dupla. Poxa, ali a frase complementar. Vai ganhar royalties. Cara, e quando você fala de internet, a internet, querendo ou não, ela ainda é muito recente, né? Ela não é uma coisa que a gente tá falando de 50 anos, né? É muito recente. E quem tá bebendo água, você entende? Que tá chegando primeiro ali, você acha que as oportunidades estão surgindo... Com certeza. Fala um pouquinho disso, você consegue... com certeza. E a questão não só porque a internet, ela criou uma questão nova, mas dentro dela, por exemplo, inteligência artificial agora, né? É uma novidade. Então, dentro dela tem muita gente já pegando água limpa, já. Por exemplo, e muita gente já criticando. Sempre tem as pessoas que criticam, não entendem, né? E ficam com medo e tal. E tem aqueles que, não, vou aproveitar disso aqui. E toda hora vai vir uma coisa, cara. TikTok, por exemplo. Todo mundo critica ainda, né? TikTok, você entra lá, só tem dancinha, você tem aqui. Cara, quem sabe usar, também faz dinheiro, também faz live tocando. Tem gente fazendo, sei lá, 15 mil reais por mês, fazendo live tocando no TikTok. Cara, e como que você... na verdade, a crítica vai existir pra tudo, né? Pra tudo que se faça e faz parte, né? De tudo que é exposto e tudo mais. Mas criticar algo que já não tem mais volta, né, cara? Não tem. Ou você aceita, né? Por exemplo, se você vai criticar a inteligência artificial, qual que é o mais inteligente? Você criticar a inteligência artificial... Acho que tem que ter a crítica no sentido de entendimento. Crítica construtiva, né? Dissertar sobre aquilo ali. Ou sofrer com algo que é iminente, cara, tá aqui. Porque a inteligência artificial tá avançando em ritmos aceleradíssimos aí, né, cara? Aceleradíssimo. E avançando a humanidade, vai avançar a humanidade, né? Em ritmos aceleradíssimos também. Talvez eu diria que as pessoas que criticam, talvez existe um espanto. Espanta. Talvez a crítica vem muito no susto, né, cara? Que é isso, mas tá muito rápido, tá muito latente, tá muito hoje. Algo que a gente pensava para daqui muitos anos, Coisa né? que só vê em filme, né? Matrix. Pois é. Mas eu confesso que assusta um pouco, mas eu acho que precisamos também mudar a chavinha de entender como que eu vou usar a inteligência artificial a favor. Exatamente. Né? Do meu negócio. Com certeza. Hoje você entra no chat GPT, né, cara? Assim, você consegue criar coisas fantásticas em minutos. Fantásticas em minutos, cara. É bizarro. É você digitar aí no chat GPT, quero criar um e-book de, sei lá, de gastronomia. Você tem um e-book pronto em 2 minutos, 3 minutos, com texto ali. E outras plataformas também. Isso é espantoso. Dá um espanto, é verdade. Eu não vou mentir, na lógica que você fica assim, cara, será que é a Skynet, né, do Sinal do Futuro ali, está chegando e tal? Mas também tem aquela questão, eu entendo, eu no meu caso eu tenho uma coisa ao meu favor, assim, que não é de, assim, acho que não é exclusiva, é pra todo mundo, que é a questão de fé mesmo, né, questão de fé espiritual, então eu sou muito tranquilo em relação a qualquer coisa, assim, eu sou muito, deposito a minha fé, assim, total, né, em Deus mesmo, eu sei que acredito, isso pra mim faz toda a diferença, então, o que vier no mundo aí, eu sei que tá debaixo do propósito, tô esperando só acontecer mesmo. Legal, e aí entrando na parte da fé, né? Olha, nós somos para inteligência artificial e nós somos para fé. Você entende a relação sobre isso aí? Porque a inteligência artificial é, com certeza, uma evolução que a humanidade teve de tecnologia, enfim. É uma evolução, talvez, natural aí do ser humano, enquanto, né? E a fé é algo que sempre existiu, né? Não diria a religião, né? A fé mesmo. O que você acredita? Qual que é a união dessas coisas sobre a evolução, a fé e como que você lida com isso, assim, cara? Legal. Você conseguiu entender? Consegui entender. Eu acho que, assim, cara, essa questão de espiritualidade, Deus, né? A fé que cada um tem, e temos que respeitar de todo mundo, mas assim, acreditar que há algo maior, que há um plano espiritual, por exemplo, o que eu acredito, na verdade, é que o que é apresentado a gente é coisa, sei lá, é tipo 1% ou menos do que é Deus, por exemplo. Tudo que a gente pega, assim, tudo que a humanidade já aprendeu sobre Deus, sobre a espiritualidade, é coisa de 0,1% do que é Deus. Então, tudo que acontece, sabe? Tudo que acontece tem um propósito maior, algo sendo construído que
que reflete em pequenas coisas como a inteligência artificial, que é um fragmento, sabe? É tipo um porquê, é uma ferramenta que o próprio ser humano conseguiu desenvolver, a inteligência, a inspiração, sabe? Quando o cara conseguiu criar isso, desenvolver a inteligência, por exemplo, a inspiração, eu acredito muito nisso, eu acredito que tem os o quês, os comos e os porquês das coisas, né? O porquê mesmo é coisa divina, a gente não vai entender. E essas pequenas coisas, internet, inteligência artificial, coisas às vezes ruins, guerras, são comos e porquê, e o quês, né? Que acontecem no meio do caminho, infelizmente ou felizmente, em alguns casos, né? Mas a gente nunca vai entender, cara, por que tem guerra, por que a inteligência artificial chegou. Uma pessoa vai usar a inteligência artificial pro mal, vai usar a inteligência artificial pro bem, assim como a religião, né? Como a igreja. A pessoa vai usar pro bem e pro mal, o ser humano. Que existe, né? esse equilíbrio nesse mundo místico. Eu acredito, cara. Você falou uma coisa não sei muito o porquê, legal, mas acredito que existe. Me causou uma sensação aqui, assim, do quanto talvez a gente não saiba das coisas, né? Exatamente. Quando você fala assim... menos de 0,1% do que nos foi apresentado até hoje sobre Deus. Pra mim a gente sabe alguma coisa, né, cara? Assim, é forte isso. Forte. Ou seja, nós não sabemos nada. Nada, cara, nada. E por não saber nada, ainda a gente... muito, né? Tipo assim, a gente vê o quanto é grande, né? Grande. E tem que ser o suficiente, né? Deus, pra mim, ele já mostrou assim, isso aqui é o suficiente pra você seguir a vida, sabe? Só tenha fé. Ele já, por exemplo, a questão de bíblica, né? Que é uma coisa que eu acredito, leio. Sei que não é uma coisa... Pô, é fácil de entender, não. É difícil de entender a Bíblia, cara. Mas assim, por exemplo, coisas mais diretas. Não seja... Em tudo dai graças, por exemplo. Tudo dai graças. A gente esquece disso, né? Com muita facilidade, né? A gente reclama com a primeira coisa, velho. Tipo, mas é um 0,000 do que Deus já falou. Isso aqui pra você é um direcionamento. Se você lembrar, você vai ser mais feliz, vai ser melhor, vai fazer melhor pro mundo. Não ser ansioso, que é difícil pra caramba, né? Tipo, a gente tá falando sobre ansiedade que hoje. E essa ansiedade que a Bíblia fala, talvez não seja clínica, né? Que é uma coisa clínica que tem atualmente, que é assim, um mal do século, né? Vamos dizer, ansiedade, depressão. Mas a questão de sofrer por antecedência mesmo, sem necessidade, às vezes, e ser ingrato com algumas coisas. Não é fácil, né, cara? Pô, ser grato com tudo, né? Aceitar tudo, mas, sabe, tem pequenos direcionamentos que fazem parte desse 0,1 aí, que já é meio que o suficiente, assim, vamos dizer. Breno, e ainda nessa parte falando de Deus, o que você acha que Deus mudou na sua vida? Ou que ele atuou, ou algo que é marcante para você, se você puder falar, alguma coisa assim, que você possa dar, né, de exemplo à galera que tá escutando e de inspirar. Legal, cara. Poxa, no meu caso, assim, os meus pais, eles se converteram assim, começaram a igreja e tal, mesmo quando eu já era adolescente, mas o meu avô já me levou desde os 6 anos, já me levava desde os 6 anos de idade, né? Então, pra mim, foi assim, desde novo mesmo. Ah, então você já tava na doutrina. Nasci no berço mesmo, E, cara, vendo assim, eu posso comparar com as pessoas que eu vi entrando depois na igreja, assim. Quando eu digo igreja, porque é onde eu faço parte, não tô falando que é, né, a única. Mas, assim, está onde é bom. E onde você se sente bem, né? Onde você se sente bem, onde você tem um propósito, onde né? E, assim, o meu bairro, por exemplo, era um bairro periférico e tal, assim, com vários problemas sociais, né? Questões de drogas mesmo e tal. Então, você já via muitas pessoas saindo dessa vida, por exemplo, por influência da gente, amigos e tal. Você começa a ver a diferença, assim, o comportamento, né? Cara, Deus é maravilhoso, bicho. É um negócio de... Eu saí um tempo, né? Eu parei... Quando eu digo sair, não saí da igreja, né? Parei, assim, com a vida espiritual. De frequentar. E não só a igreja mesmo, não só o templo, né? A questão espiritual interna mesmo, eu deixei por muito tempo, assim, da minha vida de lado, assim. E você sentiu? Cara, demais, assim. Eu senti, quando eu voltei, bicho, tudo começou a realmente fluir na vida de novo, e foco, e... Então, assim, tá só esperando, cara. Quando você abandonou, né? Você deixou de seguir essa religiosidade. Não diria religiosidade, essa crença, seguir essa energia que te fazia bem. Você sentiu que seus caminhos ali, eles foram para outros lugares, seus planos não deram certo, o que foi? É tipo isso, eu não, assim, digo que eu entrei numa vida errada, assim, né? Tipo assim, graças a Deus, nunca... Os princípios ali, eu sempre mantive e tal, mas a questão desse desfoque, realmente, não tinha fluidez mais, assim, parece que... É aquela sensação de todo dia, cara, eu faço e não acontece. Faço, não acontece. Não tô falando que seja só por isso, né? Mas no meu caso foi assim e eu ligo diretamente a isso, cara. Eu ligo diretamente a isso porque quando eu voltei assim, já começou a fluir. E eu não digo questão de dinheiro, sabe? Tipo, eu digo questão de paz de espírito mesmo, em entender que você tá
tá acontecendo, porque dinheiro mesmo é sucesso, né? Uma pessoa ter muito ou pouco, da noite pro dia ela pode não ter mais, ela pode estar ali com muito dinheiro e tal, e não ter paz de espírito, não estar feliz, então não tem nada a ver, né? Entendi. Paz de espírito. Massa, cara. E tocando nessa parte de dinheiro, que também gera uma paz de espírito também, querendo ou não, né? A gente sabe que o dinheiro sempre foi motivo de muito tabus, né? Pra galera entender sobre riqueza, sobre pobreza, sobre desigualdade. São temas que hoje estão vindo pra gente fazer reflexões, né? Certo. Aquela velha frase, né? O dinheiro não traz felicidade. E onde que está o erro nisso? Existe um erro nessa frase aí, né? Muitos entendem que sim, dinheiro não traz felicidade, porque o dinheiro vem com ele coisas ruins, etc, etc. Mas existe o outro lado, que sem o dinheiro você não consegue ter alguns acessos que vão conseguir te levar para caminhos melhores, vão te dar oportunidades melhores, enfim. Como que você entende o dinheiro hoje? A gente vai entrar na parte do dinheiro, a gente pegou na religiosidade. Acho que a religiosidade ela acompanha todo essa vertente. Eu também tenho muita fé, acredito muito em Deus, apesar assim, não sigo uma religião e tudo, né? Digo que eu falo assim, meu contato com Deus é uma coisa direta e eu gosto de ter isso nos meus momentos ali. E também tem mudado muito minha vida. Legal. Recentemente, posso dar esse breve testemunho, não é o caso aqui, mas eu vejo que quando também virei essa chavinha de entender esse contato meu com Deus, as coisas começaram a mudar dentro da minha cabeça, cara. Assim, e me faz ter outro tipo de atitude, outro tipo de pensamento, menos ansiedade. Nós vamos tocar nisso também, sobre ansiedade, sobre... Qual que é o remédio lá? O magnésio. O magnésio. Enfim, mas queria que você falasse um pouco, porque você especializou aí na parte de finanças. Eu acho que você está crescendo muito e vai crescer muito mais. Amém. E acho que a ideia também é mudar a vida das pessoas, né, cara? Com certeza, cara. Porque uma das coisas que eu vejo, e até a ideia da gente, nesse projeto com o podcast, é justamente isso, levar a mensagem que vai mudar a vida, cara, assim, pode estar talvez não mudar, mas vai inspirar a pessoa a ter escolhas, saber fazer escolhas. Com certeza. E aí na questão do dinheiro em si, que existe essa guerra de entendimentos, né, mas a verdade é que hoje a gente precisa falar sobre isso, com né, certeza, cara. Falar sobre educação financeira, falar sobre futuro, presente, futuro. E tem uma coisa que eu acho que rodeia isso tudo, no meu entendimento, não sei se é o que você pensa, que é o fator tempo, né, cara? Fator tempo, bicho. A gente tá falando ali antes, né, conversando, até eu falei, cara, eu queria saber muita coisa que eu sei hoje, 20 anos atrás, assim, mas, enfim. Queria que você falasse um pouquinho disso. Legal. Cara, o dinheiro, igual você falou, é um tabu muito grande no mundo, mas em Brasil, a nossa realidade aqui, ela é bem maior do que os Estados Unidos da vida, né? Estados Unidos, acho que é 65% a 70% das pessoas em geral, elas investem em renda variável, ações, né? Essas coisas, por exemplo. Aqui no Brasil, assim, acho que é questão de, não sei se é 4 ou 5 milhões de pessoas em qualquer... Assim, a pessoa tem uma ação, né? Ela tá lá dentro desse... Cresceu muito o mercado nos últimos tempos, né? Mas é um tabu muito grande mesmo. E assim, as pessoas confundem a questão de falar de dinheiro ou de gostar de dinheiro com ganância, né? As pessoas já ligam assim, é ganância. A ganância é errado mesmo, tá certo. Não pode ser ganancioso, tá errado, né? Ser ganancioso. Mas você entender que o dinheiro, ele faz parte da sua vida, né? Que você precisa dele para praticamente tudo, assim... E a falta dele te traz infelicidade demais, né? Você fala de dinheiro não traz felicidade, mas a falta de dinheiro traz infelicidade. Você vê isso, toda família você vai ver um caso, às vezes todo mundo já passou por isso em algum momento, não todo mundo, né? Mas a maioria das pessoas já passou por um momento de estar naquele momento ali, tendo vários motivos pra sorrir, mas a falta de dinheiro traz aquela infelicidade, cara. Você, tô passando um aperto aqui e tal. Então, assim, e dinheiro não traz felicidade, lógico, nada sozinho traz felicidade. A água não traz felicidade, né? A gente mas assim... Você precisa de água, não precisa. Mas ela traz felicidade. Ela traz tristeza se você não tiver e tal. Comida, você precisa, né? Então, nada se faz... quando as pessoas dizem isso, internamente elas estão querendo dizer assim, ó, a pessoa só se preocupa com dinheiro, então ela não é feliz. Posso até concordar, mas não é o caso, né? A gente fala de dinheiro porque a gente entende que você ter uma educação financeira vai transformar a sua vida, da sua família, das gerações seguintes. E é uma coisa, igual a gente falou, hábitos angulares, né? Vão trazendo novos hábitos, assim como coisas
coisas negativas acontecem, como coisas positivas também acontecem. Vai alastrando, você vai falando. E tem um conceito que é até o conceito do marketing digital, que é funil, né? Funil. Que é não só do marketing, né? O funil diz o seguinte: você tem várias pessoas aqui chegando e ouvindo a sua mensagem, por exemplo, conosco aqui. Dessa galera, a maioria não vai, infelizmente, a maioria não vai absorver. Não vai absorver, né? vai negar, não vai querer. E a minoria vai passar pelo funil e vai ser transformada. Infelizmente, cara, a gente tem que se preocupar mais com essas pessoas que passam pela ponta. A gente não pode ficar pensando assim muito, a maioria das pessoas reclama, a maioria das pessoas questionam, acham que é errado falar de dinheiro. A gente tem que tentar conscientizar o máximo de pessoas e preocupar com a ponta aqui desse funil e cara, e aumentando, né? Aumentando o número de gente sendo transformada com o tempo, né? Eu acho que eu perdi até a linha da pergunta mesmo, que eu fui... Não, nós estamos falando sobre isso mesmo. Nós entramos na parte de dinheiro, né? E como que o dinheiro, ele fez a frase, né? O dinheiro não traz felicidade. Isso gera uma discussão para as pessoas. Gera um incômodo natural, né? Acho que o dinheiro, ele vem, muitas vezes, com casos, né? De tristezas em família, de guerras, etc. E isso está muito enraizado. Então a gente acaba tendo esse estigma, e muitas vezes isso é passado até por familiares mesmo, ou por crenças, né, sobre coisas que já foram vividas, e é passado de uma forma como fosse algo ruim. Exatamente, né? Exatamente. E quebrar esse paradigma para entender que existe sim um lado ruim, a gente não pode negar também. Existe a ganância, né? Existe a ganância, existem os problemas que vêm relativo ao dinheiro, mas acho que a educação financeira, né, que você é especialista hoje, vai falar com muita propriedade, lógico, já tem falado, ela vem justamente para mostrar, peraí, vamos desmistificar isso aqui, vamos entender como é que funciona. Você não é uma briga com o dinheiro. Certo. Né? Seu aliado, né? E como que isso funciona? E aí eu queria fazer um link seu aí, até para a galera no meio artístico mesmo, né? Onde você domina bem. A gente começou o programa falando um pouco sobre isso, então vou trazer essa vertente do artista e o business, o negócio. O artista e o dinheiro, a relação dos dois. Certo. Como você enxerga isso também sendo artista e também hoje sendo como educador financeiro? Legal, cara. Poxa, eu acho que, igual a gente mencionou ali, um autônomo, não só o artista, né? Um autônomo, em geral, ele já tem mais riscos financeiros por si só, né? Se uma pessoa não tem receita previsível, se ela não tem, por exemplo, já os seguros sociais embutido ali, se ela não tem 13º e tudo mais, previsibilidade, ela já tem necessidade maior ainda de fazer uma reserva, por exemplo, e que quase ninguém faz, né? Os músicos, por exemplo, que é um meio que eu já vejo as dores ali de cara mesmo, as pessoas, cara, por exemplo, pandemia foi uma loucura para quem vivia da arte, para quem vivia de eventos, né? Acabou, não teve evento mais, por exemplo. Eu acho que ali não tem maior exemplo, sabe? Para mostrar assim que tudo pode acontecer, cara. Tudo pode acontecer, é uma pandemia... E pegou a galera toda despreparada, né, velho? Despreparada, você não imaginava uma coisa dela. Agora, tem coisas mais, assim, menores, tem coisas menores que podem acontecer também. Vou te dar um exemplo. Há um tempo atrás, uns anos atrás, eu ia tocar num Réveillon e o baterista quebrou. Acho que quebrou. Eu não sei se ele quebrou, se teve tendinite. Alguma coisa, acho que é tendinite. Que ele teve, né? Teve tendinite. Não pôde tocar, por exemplo. E ele ficou afastado. O Réveillon dele era assim: o Réveillon pro músico é onde que ele ganha mais, praticamente, né? No ano inteiro, assim, é onde ele consegue fazer o seu 13º, que a galera brinca, né? Sim. E tal. Então, cara, por exemplo, são coisas assim. Nesse caso, ele não sabe... Só pra explicar pra galera, talvez que não esteja no nicho da música, né? Porque tem umas épocas do ano que os músicos, eles têm uma retirada melhor de termos de cachê, né? Exatamente. São épocas ali, o Réveillon, o Carnaval, algumas datas especiais. Então, o Réveillon, onde que é no meio, né, musical, onde o cara tira o 13º, que às vezes ele recebe o dobro, o triplo do cachê, até muito mais do que isso, por ser uma data que muitas vezes ele tá deixando de estar ali com o familiar, e comemorando, e tá no trecho. Tá no trecho. Voltamos pro seu raciocínio aí. Exatamente, assim, em resumo, pode acontecer muita coisa, né? Uma pessoa que ela tem, ela é CLT, ou concursada e tal, se ela não pode trabalhar, ela tem os seus seguros ali, né? Tem o seguro social, ela pode ficar afastada. Um autônomo não, né? Ou ele trabalha, ou ele não ganha, né, e tal. Então, quando a pessoa tem uma reserva de emergência, por exemplo, que é o famoso, dentro do conceito financeiro, eu acho que é o mais falado, né? Que é o princípio, Que é o princípio, tem uma Na verdade, reserva. existe uma cadeia ali, né? Esgote suas dívidas, faça uma reserva de emergência e invista, né? Se tiver dívida, você tenta negociar também, né? Faz o possível para pagar o mínimo possível
com essa dívida, negociar com o banco, fazer umas coisinhas, né? Tem até um vídeo no canal sobre como sair das dívidas, se quiser procurar. Regra número 2. Regra número 2. Eu adorei esse nome, cara, de verdade. Regra número 2. Falando um pouquinho do regra número 2, né? Warren Buffett, que é o maior investidor. Então, a regra básica, né? Regra número 1, não perder dinheiro. Nunca perca dinheiro. E a regra número 2... Nunca esqueça da regra número 1. Exatamente. Então, basicamente Warren isso. Buffett. E é cara, assim, cara, o músico, ele precisa mesmo ter isso. Eu fiz um vídeo que eu tirei do ar, porque ficou muito... Cara, em 2018, eu acho, justamente ali, foi uma das coisas até, eu fiz um vídeo, ficou muito ruim. Vou refazer esse vídeo, aí eu tirei. Que era basicamente mostrando o poder da inflação, né? Num cachê. Eu peguei um cachê musical e aí vale pra qualquer coisa. Nutricionista, por exemplo, ela tem um valor ali que ela cobra do cliente, qualquer pessoa autônoma. E se ela não faz uma reserva ou reajustes, né? Ela vai vendo, por exemplo, em 2018, se um cara ganhava R$300 pelo seu serviço, seja qual for um músico tocando, hoje esses R$300 já não vale mais nada. Assim, vale muito menos do que aquela época. Tudo aumentou a inflação. Aí eu mostrei matematicamente numa planilha. Que legal, cara. Por exemplo, vou refazer esse vídeo mostrando. Acho fantástico. Né? Mostrando. Falar sobre isso. Isso é outro. Agora, se a pessoa, por exemplo, ela investe parte, ela tira um valor, investe em ativos atrelados à inflação, que tem, muito simples, né? Ativos que são atrelados à inflação, eles vão se corrigindo e te pagando até mais do que a própria subida de preço das coisas. Ligado ali um CDI. Nesse caso é o IPCA, né? IPCA. Mas muito simples de investir em ativos desse tipo. Por exemplo, você coloca qualquer valor, você coloca R$1.000 hoje aqui num ativo atrelado ao IPCA, que é um dos investimentos aí mais importantes para compor carteira, né? Aí daqui 5 anos, arroz subiu de preço, gasolina, transporte, na verdade, né? Transporte em geral, moradia subiu de preço. Esse dinheiro que você vai deixando no IPCA, ele vai subindo junto com a subida de preço das coisas e te pagando mais um prêmio, às vezes de 5% e tal. Então é a verdadeira proteção do dinheiro. Uma pessoa que faz isso, por exemplo, ela está protegendo mesmo o futuro dela. É o que a gente brinca de o eu do futuro, né? Você está projetando lá no eu do futuro os seus gastos de hoje. Você está pegando valor, falando, no futuro eu vou comprar o mesmo que eu compro hoje, teoricamente, com esse dinheiro aqui. E proporcionalmente isso aí é pra galera entender, né? Isso aí é o que a geração antiga poupava muito na poupança, né, cara? E a poupança, ela não consegue acompanhar a inflação. Então, a pessoa ali que pensa dessa maneira, não, estou poupando, com o dinheiro ali na poupança, tá deixando tá perdendo dinheiro com o tempo, né? Sim. Queria que você falasse um pouquinho disso. E a gente fazer esse link aí. Você já falou do músico ali em época de pandemia. A gente tá falando de músico, né? Mas a gente pode entender que é um autônomo, um MEI, enfim, exatamente. Um empresário. Ele precisa ter ali sua reserva de emergência, né? No caso, pague suas dívidas, né? Tipo. E aí que entra, cara, pro cara pagar, são perguntas difíceis, tá, né? O cara pagar a dívida dele, ele tem que ganhar dinheiro. Tem que ganhar dinheiro. E às vezes o músico tem ali que cuidar do filho, cuidar da família, tem ali um monte de outras coisas que são urgentes, né? Para uma sobrevivência e como que o cara faz, cara, para sair disso? Para sair definitivamente do buraco ali e começar a fazer uma escalada para chegar ao ponto de ter seus aportes, seus investimentos, enfim. Porque existe muitos artistas, muitos músicos. Eu falo músico, mas a gente vai falar de artista em geral, tá? E, entre outros. A gente tá falando de músicos, que nem eu falei, porque é onde que você bebe da água ali também. Tô vendo as dores de perto ali, você vê as dores de perto. Mas tente isso aí pra galera que tá escutando. Acho que a lição que o Breno pode trazer pra gente, o aprendizado aqui, serve para várias áreas e tudo mais. Queria que você falasse como que ele pode sair disso, cara, e começar a fazer uma construção de vida pensando já em futuro, né? Certo. Cara, eu acho que se avaliar nesse sentido, primeira coisa, né, acho que é registrar tudo, pegar mesmo, seja no caderno ou numa planilhazinha básica, um documentozinho, ou, como eu falei, no caderno mesmo, registrar. Visualizar. Quando você visualiza, vamos supor, uma pessoa endividada, ela tem que visualizar quanto que ela tá devendo, sabe? Porque você esquece, cara. Você fala assim, eu tô endividado, tal, mas sabe aquele susto? Nossa, vi meu cartão, meu Deus, nem sabia que tava tanto assim. Muitas vezes as pessoas têm até medo de ver. Tem medo de ver, achar como se fosse amenizar alguma coisa, né? Não ver. Mas assim, tem que visualizar, sabe? Então, não precisa da tecnologia pra isso. Pode ser no caderno, mas se tiver como colocar numa planilhazinha, melhor, que você já vai calculando rapidinho. Mas assim, visualizar. Eu tô nessa situação. Quando você olha, você já automaticamente, por dentro, você começa, não, eu preciso fazer alguma coisa. Você já desperta aquilo, né? Se deixar no flow ali, cara, vai só piorando, e aí você, sabe? Então você tem que visualizar as dívidas. Tendo dívidas ou não, existe uma premissa que é vinda de vários livros. Tem um livro que chama Psicologia Financeira. Esse é muito bom. Livro Psicologia Financeira. Fala algumas coisas
não necessariamente em relação ao que eu vou mencionar agora, mas é porque veio, como eu falei, psicologia, vale a pena ler esse vídeo. Tem uma premissa envolvendo psicologia mesmo, que é assim, a gente, quando você tá programado, vamos supor, uma pessoa que é programada, ela já se programou, ela tem o hábito de poupar, né? Ou de investir, ou mesmo de criar reserva. Essa pessoa, ela pode ganhar mais ou menos que ela vai conseguir, sacou? Então, assim, uma pessoa ganha pouco dinheiro ali, exemplo, e ela consegue poupar. Se ela tiver muito no futuro, ela vai fazer a mesma coisa. Uma pessoa que não poupa, que tem o hábito de gastar, ser consumista com pouco, vai fazer o mesmo com muito e vai quebrar. Como o Johnny Depp, os casos bem famosos. Johnny Depp já quebrou várias vezes ganhando milhões, né? Várias. E várias outras pessoas, né? Vários milionários, o cara que a gente ganhou na loteria e perdeu, porque a pessoa não tá, né? Isso a gente vê, vários casos, galera. Programada, Cara, não, muita doideira, assim. Então, assim, mas é uma coisa padrão, se a pessoa já tá programada aquilo. Então, eu acho que a primeira coisa, além dessa questão de registrar e visualizar o que tá acontecendo, é entender que você precisa se reprogramar. E como é que você reprograma? Você faz... A outra coisa que a meio que psicologia explica mesmo é assim, quando você entende que você ganha menos, como é que eu vou explicar isso? Vamos supor, exemplos práticos. Uma pessoa ganha R$2.000 por mês. E aí, beleza, ela tem uma situação, cara, tem filho e tal, mas ela vai tentar e vai fazer, assim, a todo custo se programar para que ela não ganha 2.000. Ela ganha 1.900. Essa é uma coisa, assim... que é fácil de ser criticado, de ser cancelado. Todo mundo diz, esse cara não entende. Mas assim, cara, só vai por mim. Você ganha R$2.000 ou ganha um cachê de 300 ali, você vai tirar uma porcentagem. Vai pegar assim, ó, eu não ganhei 2.000, ganhei 1.900. Esse 100 aqui é pro eu do futuro. Acabou. Já que eu jogo pra outra. Naquele primeiro momento ali. Naquele primeiro momento, sacou? Eu falei um valor, podia ser 10%, seria R$200, né? Então, Okay. 10%. Naquele momento, caiu o dinheiro na conta, caiu o cachê com 10%. Primeiro. Se pague primeiro. O livro... O Homem Mais Rico da Babilônia, né? Já tá outro livro. Conheço. Né? Exatamente. Fala desses conceitos da Babilônia. Olha aí. Olha os conceitos, cara. Então, assim, 10%. Se pagou a você primeiro. O dinheiro continua sendo seu, mas ele não é do seu presente, tá ligado? Ele é do seu eu do futuro. Então você falou um negócio legal aí, cara, que leva a gente a um raciocínio, né? Exatamente. Se você não fizer isso, você vai torrar os 2.000. Você tem dois eus do futuro. O eu que vai estar te xingando pra caramba, o eu do presente, e o eu do futuro que vai falar assim, cara, obrigado por você ter feito isso. Eu acho que o raciocínio é pensar assim, qual dos dois eus que você quer encontrar lá na frente? Exatamente, né? Cara, exatamente. Muito filosófico isso, né? Muito filosófico, mas é assim mesmo, é verdade. E é claro que, eu sei que é difícil ver a situação de todo mundo, eu tô falando de forma geral. Sim. Se uma pessoa, ela ganha pouco ali e tal, e ela tem muitos compromissos, filhos e tal, e tem dívida, é óbvio que, a premissa é sempre tentar ganhar mais. Mas quando você toma esse tipo de coisa, você desperta os hábitos angulares também. Então você desperta os hábitos angulares que a gente falou no começo. Você começa a pensar assim, olha, se eu tiro aqui 10% do meu do futuro, eu tô conseguindo pagar as dívidas, eu já vou ver um vídeo de como sair das dívidas. Aí já é um novo hábito. Hoje que mais dá tem, dicas. Lá no canal, ó, regra número 2, já tem muito material. E vários vídeos hoje de finanças. E cara, você liga pro gerente lá, você poderia, sabe, tentar, muitas das vezes você vai conseguir. Teve agora o tal do desenrola, né? Por exemplo. Desenrola. Então, vamos supor, é uma coisa que pode acontecer ali, você tentar negociar essas dívidas, ao tentar aumentar a receita, né? E conseguir, porque você põe na cabeça, cara, eu vou aumentar minha receita. Você vai achar novos conhecimentos, novas possibilidades e vai conseguir. Então, só que aí o problema é que você aumenta a sua receita e não tem essa mentalidade. Sacou? Você vai ficar correndo atrás. Vai quebrar do mesmo jeito, vai gastar tudo do mesmo jeito, não vai ter poupança. E a pessoa fala assim, não, a gente tem que viver o presente. Mas você vai viver com 90%. Tá bom, velho, sabe? Você consegue. Se a vida chega pra você hoje ali e te tira 10%, você vai se virar. Tá ligado? Então por que você não faz isso por conta própria, assim, e joga pro futuro? Legal. Vamos seguir no assunto aqui. Eu queria fazer um merchan legal de um dos patrocinadores nossos aqui. Galera da João Delivery, parceiro aí, Gustavo Alevato, que tá aí junto com a gente nesse projeto, acreditando no podcast. E a João Delivery é mais uma dessas empresas que estão apostando na internet, no poder da evolução da internet. Você pede coisas pela internet? Cara, demais. Ixi, faz esse pedido. É difícil ir no local físico hoje em dia. Pois é, então a João Delivery ela vem para pegar esse mercado aí, e você pode pedir o que quiser na João Delivery. É só entrar no aplicativo da João Delivery, tá aí nas plataformas para baixar, né, nos apps aí, e baixa lá, entre, faça seu pedido, as lojas podem se cadastrar também. O parceiro aqui nosso é o João Delivery, da franquia lá de Nova Lima, que atende a região ali toda, e já tá virando febre, tá virando sucesso,
projeto lá, a João Delivery com o Gustavo, com a equipe toda lá, e todo mundo já tá começando a pedir no aplicativo e é muito rápido, né, cara? Você pede 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos, tá ali já para você e eu boto muita fé em empresas que tem essa logística de internet. Hoje, cara, você, com as empresas de logística, até o ramo de logística e investimento tem sido um ótimo investimento, né? Porque as empresas estão ali, você já pede, já tem os galpões ali prontos e no outro dia você já tem o produto na sua casa, cara, é muito rápido. Então, clica aí, baixe João Delivery no aplicativo, faça seu pedido, né? Seja cerveja, carne, carvão, roupa, seja o que for lá, as lojas podem se cadastrar e os clientes vão pedir e vai chegar rápido. E aí a gente agradece a parceria linda da João Delivery com a gente aqui. Obrigado, Gustavo. E a gente já até pediu aqui também, já deve estar chegando aí da João Delivery, pedido nosso aqui hoje também. Então, vamos lá. Legal. Voltando pro assunto que também serve de ramo de business, negócio, internet, finanças, empreendedorismo, cara. Você entrou nessa parte. Porque quando você fala aí do cara que é músico e o cara precisa investir, aí você tocou num assunto legal que é, pô, o cara precisa, muitas vezes, o que ele tá ganhando ali, ele talvez tá pagando o custo de vida dele e não vai conseguir evoluir, ele vai precisar gerar novas rendas. E para ele gerar novas rendas, ele só tem uma saída, é eu empreender. Cara. Né? E aí que eu acho que talvez entre um lugar muito, muito difícil aí pro músico ou pro artista. Eu tenho que parar de falar só música, falando pro artista. Ou pra pessoa que é autônomo, né? Certo. Entender ali, bom, eu preciso empreender. O meu empreender ele vai ser meu primeiro negócio ou a minha arte vai ser meu primeiro negócio? Vou empreender com a própria música ou com a própria arte, ainda mais. Porque também existe aquela coisa, né, cara? O artista, muitas vezes, por muito tempo, ele foi rotulado de que a arte dele não é um trabalho, né? Isso aí a gente já sofreu. Padrão. Pô, e aí aquelas velhas... E aí, o que você faz? Só música. Tá, mas você trabalha com o quê, né, velho? Você já escutou isso várias vezes? É um clichê no nosso meio. Clichêzão, é uma piadinha pronta. Mas existe isso. E às vezes o cara vai entender assim, putz, não tô conseguindo empreender aqui com minha arte, eu vou caçar outra coisa e aí? E muitas vezes eu digo que pode ser grandes artistas que se percam nesse momento. Cara, isso aí pode acontecer. Eu não vejo problema você fazer por exemplo, tô nas finanças, mas eu gosto muito, né? Eu acho que o problema é quando você tenta tirar pra tudo que é lado e simplesmente... às vezes sem o menor afeição àquilo, sem gostar mesmo, você tem o menor interesse mesmo, sabe? Agora, se você tiver um interesse em fazer alguma outra coisa e te chama a mínima atenção ali, você curta e tal, eu acho que algum entendimento, alguma autoridade, te chama a atenção de alguma forma, né? Eu, por exemplo, conheço músicos que também são barbeiros, cabeleireiros, né? Por exemplo, eu já conheço uma galera assim. Por exemplo, mas você pergunta o cara e fala, não, curto, mano, sempre curtei e tal, assim, você resolvi fazer. Às vezes, ramo alimentício, por exemplo, cara, eu curto cozinhar. Na pandemia surgiu várias profissões que não era... Porque o artista, ele não conseguiu se apresentar, não conseguiu trabalhar. Exatamente. Então, muitos migraram para outros tipos de profissão e profissões e talvez até para voltar pro cara foi difícil, né? Exatamente, tem isso também, cara. Agora, dentro da música, assim, tem, como a gente já falou, várias possibilidades, né? Tendo ali tendo entendimento dessas possibilidades ali, obviamente, se não tiver o conhecimento, vai aumentar esse conhecimento, a pessoa vai estudar, você, por exemplo, estudou, faz vários cursos de engenharia de áudio. Faço, né? Eu virei engenheiro de áudio. Fui mordido para a parte de produção musical, engenharia de áudio, mas foi porque também eu enxerguei o mercado, falando da minha área. Acho que eu sonhei com ser artista, ser músico, de crescer e aquela coisa, e o tempo foi passando e talvez a falta de informação foi me levando para um caminho assim, vou desistir disso aqui. E eu nunca fui um cara que gostou de desistir de algo assim, cara, assim, velho, não vou largar isso porque eu gosto disso, tá no meu DNA. E aí eu conheci, eu já trabalhei com vários produtores, vários engenheiros e sempre ficava fascinado com esse ramo. Legal. Ali na música e tal. Então eu falei, cara, quer saber? Eu vou empreender nisso aqui. Legal. Mas para empreender nisso aqui, eu tenho que aprender primeiro. Capacitar, né? Capacitar. E o que eu tenho feito? Eu quero aprender com os melhores. Legal. Quero aprender com os melhores, com os caras que estão já estabelecidos no mercado, que tem autoridade para falar dos assuntos e que vai me passar um conhecimento onde realmente eu vou poder passar para frente daqui a pouco algo com uma propriedade e
de forma empreendedora. Show, Hoje eu tenho meu show. estúdio, tenho minhas produções, estou produzindo bandas, artistas, etc. Estou engatinhando ali ainda, né? Mas já com essa visão, vamos dizer, uma visão inteligente de mercado, né, cara? Plano de ação, né? Um plano de ação inteligente. Legal. E você falou mesmo de várias outras profissões que você tem dentro da música ali. E aí, vamos lá, beleza. Então o cara, ele conseguiu ali tomar uma aguinha aí. Não, aqui eu tô Já tá suavão. E nós estamos com a canequinha aqui da Revela Cast. Revela cara. Cast. Muito legal aí, ó. Show. Bom, hein? Deixa essa marca aí na mente. Nós vamos fazer muita coisa legal com essa marca aqui. Nós estamos com... Só abrindo aço aqui, nós estamos numa produtora muito legal que está fazendo esse trabalho com a gente aqui. E vai estar aí um link aí, nós vamos colocar o link da produtora também. São os parceiros, os caras que estão acreditando, fazendo um trabalho. Até pra gente fazer algo realmente com qualidade profissional, né? Eu gosto de colar com os bons, então vim nos melhores. E sim. E... me perdi um pouquinho aqui no assunto, a gente vai viajando. Bom, a conversa é assim, né? Mas a gente tá falando sobre empreendedorismo. Lembrei. Nós estamos vindo pra parte de, beleza, o cara se entendeu ali como artista, ele entendeu que ele tá ganhando uma grana, por mais vezes que a gente sabe que o mercado artístico no Brasil, o mercado cultural, ele é muito difícil. É complicado. Você empreender como músico, seja qualquer ramo, não é fácil, ele precisa de persistência e às vezes não é tão valorizado. Certo. Então, o cara às vezes vai ter que se virar aos 30 mesmo para conseguir seguir uma carreira sustentável e tudo mais, mas não é impossível, né? Não. Beleza, então o cara conseguiu ali tirar a primeira parte do que ele ganha. Beleza, isso aqui eu tô me pagando pro meu futuro, meu eu daqui 10 anos me agradecer por eu estar investindo. E aí a gente entra numa área que você é totalmente especialista, que eu queria aprofundar um pouquinho, na área de investimentos. Show. Né? Você tem aí uma gama de investimentos hoje, uma gama de escolas aí na internet falando sobre investimento. Você falou de bolsas, né? Antigamente não tinha, sei lá, 1 milhão de pessoas na bolsa. Hoje nós estamos virando 5 milhões, 7 milhões, não sei. Tem esses números aí, a gente pode ver depois. Mas porque acho que o brasileiro, num modo geral, está entendendo que precisa encontrar esse eu do futuro de uma forma amigável, Exatamente. Cuidar bem dele. Vamos entrar nessa parte aí dos investimentos? Vamos sim, cara. Porque no final eu queria falar só um pouquinho sobre a ansiedade, tá? Que você me criou essa curiosidade só antes da gente encerrar o programa. Show. Mas eu queria falar um pouquinho sobre a ansiedade, que talvez é algo que muitas vezes tira a gente do foco. Verdade, cara. Em relação a investimentos, assim, ela é a segunda parte, vamos dizer assim, né? A primeira coisa é realmente a mentalidade de que reservar um valor para o eu do futuro, né? Como você faz, o que você vai fazer com esse dinheiro do eu do futuro, vamos já entender que a pessoa saiu das dívidas, né? Porque assim, nas dívidas, realmente a pessoa vai ter que criar aquele plano inicial de sair das dívidas ali. Essa mentalidade do pagar a você primeiro vai te ajudar nisso também, com certeza, porque você vai visualizar em outro bolo, em outra parte aquele dinheiro ali, né? E só falando das dívidas, não sei se a galera pegou bem, mas tem aquela parte de vamos negociar, deixa eu entender o que está acontecendo. Exato. Visualizar e negociar. Deixa eu visualizar ali, fazer uma recapitalização rápida aqui. Deixa eu visualizar qual que é o tamanho do problema. Exatamente. A partir disso, você tem condição de né, você pode negociar com o banco, com o fornecedor, etc. Muita coisa você pode fazer, cara. Inclusive, voltando a falar, esse vídeo que tá no canal é até com o Fabrício, meu sócio aí, que é um cara, assim, nervoso das finanças mesmo. Tem que trazer ele também. Tem uma planilhazinha de presente lá. Pra comprar, a planilha é boa, legal, eu gosto das planilhas. É bom. Então esse vídeo, assim, é dica atrás de dica isso aí. Coisas que as pessoas nem imaginam, assim, pra sair. E pra você continuar no seu raciocínio, a galera às vezes entende que trabalhar com planilha, trabalhar com esse controle, você precisa entender muito da área, mas não, né, cara? Tranquilo demais. É digitar, né? Fórmulas, se a pessoa liga a planilha, a fórmula simplesmente, né? Muitas vezes vai ter ali as planilhas já construídas, que é só você digitar, chegar lá e escrever. E aí entra o poder do hábito. Poder do hábito, exatamente. Você conseguir... não se travar, não chegar perdendo já no jogo, né? Já não, isso não é pra mim, isso não serve pra mim, é difícil pra mim. Se chegar assim, já perde o jogo antes de entrar, né? Legal. E aí, voltando pra parte de aí a questão das camadas, o eu lá do futuro e tal, pagou a você primeiro, a primeira camada é a reserva, então você, antes de pensar em investimentos, você vai deixar ali no local que você possa retirar a qualquer momento mesmo para emergências, né? Mas você não vai tirar por oportunidades não, né? Aparecer uma coisa... por conveniência, preciso comprar uma coisa aqui. Não. É emergências, só que o dinheiro tá trabalhando para você já ali de cara, ou seja, ele tá rendendo, né? Ou seja, é um investimento que você faz ali
uma aplicação segura, com liquidez diária. Liquidez diária, que nada mais é do que resgate diário, que você pode resgatar a qualquer momento. Hoje em dia, além do Tesouro Selic, mas hoje em dia tem contas, por exemplo, a conta do Itaú Digital chama IT. Viu falar? Já conheço. Cara, muito segura. São as fintechs aí, né? Fintechs, que ela é do Itaú, na verdade, só que é como se fosse um Nubank, assim, e o próprio Nubank, só que essa IT, por ser do Itaú, um pouco mais assim, e ela também já rende direto, já deixa lá o dinheiro rendendo mais do que a poupança, você cria caixinhas também, assim como o Nubank, etc. Tem o Tesouro Selic e tal. Mas enfim, aí você vai deixar a sua reserva lá, o dinheiro vai render mês a mês e pronto, nessa camada, né? Você tá sendo patrocinado pelo Itaú ou não, né? Não pode falar, né? Não tem problema, você tá não. Não. Nós temos várias, temos a Nubank, temos o Inter, né? Temos várias fintechs que fazem esse mesmo movimento, né? Boa. Peguei ele de surpresa, eu falei, cara, sustou. Rapaz, não. Não, podemos falar não. Não. É porque a galera pra entender, porque às vezes o cara já tem uma conta no Nubank ali e não sacou que ele pode deixar investindo, às vezes ele tá no Inter, exatamente. Às vezes ele tá em outras fintechs, outros bancos digitais aí que... acho que não é válido deixar na poupança. Não, né? poupança não. Poupança não rende, não acompanha a inflação ali, vai estar sempre aquém, ou seja, você está perdendo dinheiro. Pois é. Agora, esses investimentos de renda fixa, tesouro direto, caixinhas ali desses bancos que ele CDB, liquidez diária. CDB, enfim. Muita coisa. E não tem risco, né? Não. Assim, se tiver um risco baixíssimo... Esses todos mencionados até aqui, o Tesouro Selic, ele é mais seguro do que a poupança até, né? Você está deixando dinheiro com o próprio Brasil. O governo mesmo está ali. Você está emprestando dinheiro pro governo. De forma geral. Só que aí, por exemplo, quando você deixa numa conta do Itaú um CDB, você está emprestando dinheiro pro Itaú, que é o Itaú, né? E mesmo sendo o Itaú, se ele quebrar, ele tem o FGC. Que é o fundo garantidor, né? Que se o Itaú da vida quebra aqui, qual a possibilidade? Muito pequena, né? Mas você ainda, o governo ainda se assegura em até 250 mil. Por instituição, se você tiver 250 mil em um ou outro. Mas assim, a reserva de emergência não vai chegar em 250 mil, não precisa? Né? A reserva de emergência, existe alguns pensamentos. Né? São 6 meses, 12 meses. 6 a 12. 6 a 12. Aí é critério de cada um, mas assim, eu penso que um autônomo tem que ter mais. Então pensa ali para uns 8 a 12. Vamos pôr aí, a pandemia foi uma lição, né? A pandemia a gente achou que durar 2 meses, durou 2 anos. Né? Exatamente. Imagina se você tiver... então só pegando do zero, né? A reserva de emergência, você estipula seu gasto fixo, mensal. Aí você pode pensar assim, o seu gasto como um todo, com lazer e tudo, ou você pode pensar realmente uma emergência, né? Uhum. Eu gasto para sobreviver e viver aqui e tal, tantos por mês. Exemplo, 2 mil, 1.000, só para ficar a conta fácil. Aí você pensa em 6 a 12 dessa aplicação. R$1.000 por mês de gasto fixo, 6 mil a 12 mil reais de reservas de emergência. Você vai fazendo isso aos poucos mesmo. Só que é legal que o dinheiro vai estar rendendo. Então, a partir dali, cara, se você nunca precisar tirar, daqui 5, 10 anos, o dinheiro próprio já tá te dando mais uma segunda renda extra pra você ali e tal. Que é juros compostos, é o poder que ninguém consegue visualizar tão claro, né? A oitava maravilha. A oitava maravilha. É os juros compostos. Exato. Essa é a primeira parte, reserva de emergência. Feito isso, você também já começa a pensar ou em paralelo com a reserva de emergência, ou fazendo após ela estar construída, né? Ou após você ter parte dela também, você pode pensar assim e tal, mas de preferência que ela esteja consolidada, né? Você pensa nos investimentos em forma geral, assim, que é pensar no longo prazo, médio e longo prazo. Aí nós estamos falando aí de ações, tem uma estratégia chamada Asset Allocation, né? Que é nada mais do que alocação, ou seja, diversificação do seu dinheiro, né? E tem um estudo a Vanguard, que é uma das maiores, maiores empresas de consultoria. Vanguard. Cara, é gestora, uma das maiores gestoras do mundo. O cara que fundou a Vanguard, que também é um cara, assim, né? Dispensa comentários. Ele fez alguns estudos, né, na própria Vanguard, que quando você cria uma estratégia de diversificação e escolhe os melhores, onde você vai deixar o seu dinheiro, os melhores ativos, aí a gente vai falar aqui um pouquinho de ações, fundos imobiliários, renda fixa, etc, né? Quando você escolhe isso antes e você vai lá todo mês seguindo essa sua estratégia, você assim, coisa de 20, 15 anos, né, longo prazo, médio e longo prazo, 92 a 93% dos seus resultados vem só daí. Só os outros 7% a 8% vem da seleção dos ativos, da seleção dos ativos e dessa mudança. Porque esse mês agora a Vale, todo mundo falando da Vale, vou investir em Vale, tá. Aí eu vou fazer um trader, né, que é loucura. Aí, ou então vou fazer vou pegar aqui
tacar muito Bitcoin agora, vou tacar muito aqui, não sei o quê. Se você segue isso, você vai errar e acertar nesses 15 anos e você vai ter ali, se você for muito craque mesmo, ser o bichão mesmo, você vai ter ali só 7% do seu resultado. Ou seja, Psicologia Financeira fala muito disso, o livro. Ou tem um livro também que... Vários livros falam disso, falam, cara, um investidor amador, ele tem ali coisa de... ele tem a mesma ou mais chance de se dar bem do que um profissional, justamente se ele seguir o Asset Allocation, porque ele fica em paz. Ele só pega ali todo mês e coloca nos mesmos lugares. Se ele tiver um assessor, o assessor faz pra ele. Muitas vezes quer ser muito arrojado, quer ficar estudando, pesquisando, inventando moda e tal. Então, assim, o Psicologia Financeira, ele fala dessas coisas, ele fala até um caso de um zelador, que ficou milionário, zelador de estabelecimento, ficou milionário fazendo isso, ações e tal, e os ativos, né, eles vão ficando cada vez mais seguros com o fator tempo, que é o que você mencionou, tempo, né? Então, mesmo as coisas mais arriscadas, o tempo. O tempo, enquanto a gente tá falando aqui, o tempo tá passando, tem gente rendendo e tem gente perdendo. Tem gente perdendo, né? Essa estratégia, ela é longa, né? Eu acho que é uns 5 podcasts aí pra explicar ela. Mas assim, em resumo é isso, cara. Você vai ter esse estudo de Asset Allocation, entender que você precisa criar um portfólio. Você pode fazer isso estudando por conta própria, você pode também ter consultorias, assessores, né? Time mostrando ou fazendo, simplesmente pegando. Por exemplo, todo mundo já deve ter ouvido falar de previdência privada, né? Isso aí, nossos avós, pais... A previdência privada, cara, assim... Aliás, não, a previdência privada... Existe a previdência social, do governo, social, INSS, existe a previdência privada. São distintos. Eu falei de avós aí, os mais antigos aí estavam mais pela social, que é aquela coisa, eu vou aposentar pelo governo. Exatamente. Né? Existe a previdência privada, que é se apresentar para uma empresa privada. Justamente, é um fundo de investimento. Você investe ali, eles se rentabilizam, eles fazem uma estratégia para você e em determinados anos você colhe aqueles frutos ali, né? Que é diferente do INSS, vale né? Vale a pena cara. investir em previdência privada? Vale. Tem muitos benefícios, né, extras, tem muitas coisas legais, abatimento, imposto de renda, você tem muitos benefícios. Questão de imposto de renda, deduções, tem questão de... como é que fala? Não passa pelo inventário para herança, né? Por exemplo, então, você consegue... É uma herança facilitada, sem muitas taxas. Então, assim, tem muitos benefícios, mas não só. Mas até isso ela entra. Nesse tema, né, cara? Assim, cara, é muito legal. A previdência ela é uma coisa que ela já resolve muitos problemas, porque você só vai colocar o dinheiro lá e o gestor vai fazer o tal do Asset Allocation que eu tô falando. Só que tem várias previdências, então tem ruins, entendeu? Tem previdências ruins, então você tem que também entender onde você tá indo, né? Tem as diferenças, tem PGBL, VGBL, tem umas paradinhas que até aí você tem que saber uma coisa. Então, assim, busque os conhecimentos nos lugares certos, busque um assessor, um consultor individual, por exemplo, uma coisa. Breno. Não vendendo peixe, mas pode ser outro também, um cara bom e tal. Mas beleza, se quiser, tamo aí, vamos já virou meu consultor particular aqui, cara. Quero aprender, vamos negociar aqui, de ter essa E até pegando o ponto que você falou do seguro, é uma boa analogia, né? Quando você fala do seguro da Previdência Social, que é o INSS e tal, você sabe que, na verdade, você tá colocando dinheiro ali e é bom pagar. Você pode pagar o INSS, eu acho que até é obrigatório mesmo, mas você, pagando o INSS, você tem seus seguros sociais, né? Seguro invalidez, uma coisa assim que você, porventura, precise, né? Quando você paga um MEI, você já tem o INSS lá e tal, ou por uma empresa mesmo. Isso é uma coisa, né? Você tem ali uma previdência social, né? Que, na verdade, você vai colher ela se tiverem pessoas pagando na sua época. Não sei se você sabe disso, né? Sei, a tal bolha que pode estourar aí em qualquer momento no futuro. O que você paga hoje não é seu. Você está contribuindo para os aposentados de hoje. Né? Quando você faz da previdência privada, não. Ou por investimentos próprios. É o seu patrimônio. A tendência é que não seja sustentável, né? Existe esse pensamento, né? Perigoso, cara. Pode ser que... Tem teorias, né? Tem afirmações até. Tem gente que fala que não, que isso é mito, tem outros que... Mas na via das dúvidas... Se você for analisar mesmo, né? E algumas pessoas chamam de uma pirâmide, né? Falam que a Previdência Social, o INSS, já ouvi falar disso. E se você for analisar mesmo, tem lá, assim, cara, dá pra você imaginar. Realmente, é um disso e vai implodir, né? Como é que vai se sustentar? Vamos arriscar? Não vamos arriscar. Não e pode. Tem uma questão que fala, né? Quando você investe também no seu futuro, você poupa, faz um investimento, você tá... montando um patrimônio, né? Você está montando um patrimônio, no futuro você vai ter aquele valor que você investiu durante 30 anos à sua disposição. É diferente quando você faz uma previdência social, né? Que você não tem o patrimônio, você tem só o recebimento daquele valor gerado por aquele montante que você pagou ali durante 20, 30, 40 anos. Exatamente. Você não tem acesso, você não fala assim, vou tirar esse dinheiro. Não. Você não vai pegar. Ali já está reservado.
Você vai receber, mas você está recebendo... Tendo pessoas pagando na sua época, você vai... A vantagem de você investir, acho que é muito isso, né? Você tem um patrimônio, por mais que não seja considerado você ir lá e tirar, mas você tem o poder... Sem falar que ainda vai te dar um salário maior, né? Proporcionalmente também do que a contribuição. O INSS tem um teto e tal, ele vai diminuindo ali, não tem proteção da inflação, é bem... Não tem comparação, assim, é outro papo. Legal. Outro papo, tem que ter. Cara, assim, eu tenho muito assunto pra falar sobre investimento. A gente aqui deu uma beliscada, uma pincelada, assim, bem por alto mesmo, e coisas que são delicadas de falar, mas eu acho que a gente precisa começar a falar disso de uma forma muito direta, muito sincera com o público que vem nos assistindo, que vai nos assistir, para construir essa educação. Tem muitos educadores financeiros no Brasil hoje já falando disso, certo, a galera já está migrando, e eu tenho muito interesse em também entender, cara. Eu tô aqui como aluno também, pegando pessoas que têm experiência para poder falar, para absorver, passar para frente, pra gente criando essa cultura nova no Brasil, que ainda é muito recente, né, cara? Muito. Acho que a gente vai precisar de alguns podcasts para poder falar mais sobre esse assunto. Até te convido, cara, pra dar em outros pra gente aprofundar em temas específicos. Por exemplo, investimentos ali, nós podemos falar muito sobre fundos imobiliários, que é um ramo do investimento ali, onde você investe em imóveis, investe em fundos de papéis, né, em tijolos, shoppings, lajes corporativas, logística, enfim, e recebe dividendos, ou seja, vai cair todo mês na sua conta ali um valor daquele valor que você investiu, como se fosse um aluguel sendo pago para você. Isso sem deduzir nada de imposto no dividendo, né, cara? Que é fantástico e que pode gerar uma bola de neve ali, enfim. Mas é algo pra gente aprofundar. Com certeza. Né? Tem muito material na internet, mas nós vamos falar disso de uma maneira bem legal. Já convido o Breno para ser nosso consultor aqui no podcast, para falar de finanças, quando a gente for falar disso. Tamo junto. Nós estamos chegando ao final do nosso podcast de hoje, mas eu queria fazer algumas considerações antes aqui, cara. Primeiro, eu queria só falar um pouquinho rápido sobre ansiedade. Show. Né? De uma maneira, a gente também vai aprofundar em outros podcasts, mas eu acho que a ansiedade talvez é um mal aí que aflige muita gente. E eu acho que a gente, aonde que a gente vai, né? A ideia do podcast é revelar coisas que vão fazer bem. Show. Então, revela aí alguns conceitos, algumas coisas que as pessoas podem ser menos ansiosas ou procurar caminhos para não ser ansiosas, até para poder colocar a vida em dia ali. Legal, cara. Eu acho que assim, eu posso compartilhar, né, minha experiência, assim, eu acho que assim, primeira coisa, obviamente, primeira coisa, terapia, psicólogo, né, procurar um especialista mesmo. As pessoas às vezes tem medo, né, de terapia, acho que não precisa. Existem mitos aí também, mitos, né? A terapia, ela faz bem pra todo mundo, cara, 100% da humanidade. Qualquer pessoa que fizer terapia, ela, seja o grau que ela tiver, ela tendo um profissional ali responsa, né, ela indo no profissional correto e tal, ela vai sair dali pra melhor. Então, sim. Aí, beleza, questões clínicas, né? Tem que ver o grau. Eu não tenho a menor, como eu posso dizer, expertise nesse assunto, né? Então, parte clínica eu não posso ajudar, mas posso falar o que fez bem pra mim demais, assim, coisas como a questão da meditação. Meditação é uma coisa, cara, que é outra coisa muito zoadinha, né? O Brasil tem assim, eu não gosto de falar o Brasil, mas muitas pessoas, assim, gostam de zoar coisas. Gosta de fazer piadinha com coisas que às vezes não entendem, né? Então, essa coisa meio zen, né, galera? Todo mundo fica meio zen, assim, mas não é, cara, pô. A gente... Cara, é muito Bicho, legal, velho. Meditação é um negócio, mano, que assim, eu não tenho palavras, assim. É um negócio que realmente te faz a diferença. Tem um livro aí, ó, outro livro. Aí nós vamos entrar na parte de... Esse livro, ler, né, beleza, ler também, não tem o que dizer, mas tem um livro que chama Atenção Plena, que é Mindfulness, né, que é uma técnica de atenção plena, que é um psicólogo, velho, que escreveu, é um psicólogo que se especializou, americano e tal, se especializou em meditação, além de ser um cara PhD, aquela coisa toda. Então ele fala da meditação nesse livro. Atenção Plena. Atenção Você plena. Sabe o nome do... o nome do psicólogo? Cara, John, eu não vou lembrar. A gente pesquisa na internet. Porque é o livro azulzão bonitão, Mindfulness, Mindfulness, que é o nome do livro mesmo, em tradução ali, Atenção Plena e tal. Cara, cheio de coisa, vem com áudios de meditação, assim, vem com explicações do porquê que isso faz a diferença. Em muitos casos clínicos desse cara, ele viu que os clientes pararam, ou não precisaram, interromperam medicamentos, tá? Sabe? Coisas assim. Massa. Então, um negócio, assim, então, um livro que você indica aqui. Indico, é clínico, não é meditação e tal, mas é clínico, o negócio é bom. E a questão de
a questão da terapia, como eu disse, né? Você vai descobrindo as coisas. Eu, por exemplo, vindo de consultas, eu comecei a suplementar algumas coisas que estavam em falta no organismo. Segundo o doutor, todo mundo tem falta disso e vai fazer bem, que é o tal do magnésio, né? L-treonato. Esse eu anotei aqui. Né? O magnésio e tal, L-treonato, que foi a indicação que foi feita a mim, não estou indicando. Isso é importante. Não estou indicando. Ele tá falando de coisa que funcionou para ele. Tudo que se envolve medicamentos, medicação, procurar um profissional que vai fazer, né, as orientações corretas aí para não ter nenhum problema. Exatamente. Né? Esse tal do magnésio L-treonato, inclusive, se você joga no YouTube, você vai encontrar doutores mesmo, assim, falando que ele é, assim, livre. Você pode realmente suplementar até 350 miligramas e tal. Mesmo assim, eu acho que é bom você, né, fazer um exame, fazer a coisa. Acho que Mas, cara, essas coisas assim mesmo. Eu sei que tem coisas inexplicadas ainda sobre esse assunto, né? A questão da personalidade, alguns são mais ansiosos mesmo, né? Não dá eu não tenho o menor, assim, como explicar clinicamente isso. Talvez um tema aí pra gente discutir no podcast. Mas, cara, que né? Eu acredito muito que a meditação, assim, fazer terapia, conversar, né? E isso são coisas que, no meu caso, oração, né? Acaba sendo relativamente parecido com a meditação. Meditação ali, atenção plena realmente é concentração, silêncio e tal, mas, cara, oração mesmo, exercitar a fé, essas coisas, pra mim, cara, legal. Transformador. Uma pergunta rápida, revela aí como que a música tem a ver com o seu negócio. Essa é uma pergunta, vai ser uma pergunta residente. Legal. Aqui por eu ser músico também, gostar, mas como a música, a arte, Legal. tem a ver com o seu negócio. Legal. Hoje a música, ela é, pra mim, assim, além de ser o meu hobby, meu prazer mesmo, eu gosto de tocar, gosto de tudo, assim, em relação à música, ela também se tornou um empreendimento mesmo, um empreendimento real mesmo, assim, de fazer gestão de fluxo de caixa, de coisa toda certinho, investir em propaganda, investir em anúncios, em equipe. Então, assim, a música, pra mim, cara, ela ainda é tudo assim mesmo, sabe? Eu linko a consultoria financeira, as finanças, porque é uma missão de vida por eu gostar muito, mas a música é meu tudo, assim, cara. Falou que a música é tudo pra mim. Bom, antes de encerrar, vamos falar aqui de novo da João, né, que é a nossa parceira aqui no podcast, a João Delivery. João. Delivery de bebidas, mas você pode pedir muita coisa lá no aplicativo. É só entrar lá nos aplicativos, já tá lá o app da João Delivery. Baixe, faça seu pedido, né? Depois deixa lá também seu comentário, né? No Instagram lá da João, que você soube aqui pelo podcast Revela Cash. Nós estamos revelando produtos aqui também, né? E é uma parceria legal. E falar da João Delivery, nós fizemos um pedido e já chegou de uma parceira da Lojas Cacau Show Nova Lima. Chegou um presentinho para nós através do pedido da João Delivery, uma parceria legal com a Lojas Cacau Show. Eita! Entregando. Nem gosto. Passar pro Breno. Você gosta de chocolate, cara? Pô, bicho, tá doido. A única coisa que eu gosto mais do que música é chocolate. Boa, essa frase vai entrar. Tanto melhor do que música, só chocolate. Só chocolate. Pô, obrigado, então, agradecido. Loja Cacau, Fernandinha. Fernanda, muito obrigado. Nos presenteando aí com esse presente gostoso, que a Chocolates da Cacau Show. Cacau Show tem história, é uma marca já consolidada. Legal, e um produto muito gostoso. Para quem quer, né, acessar os chocolates deliciosos, pode procurar a Loja Cacau Show Nova Lima. Tem ali o container ali próximo aos supermercados BH e tem no centro da cidade também, na Rua Santa Cruz. Só procurar lá a Fernanda e a equipe maravilhosa da Fernanda da Cacau Show. E o João Delivery aí, matando a pau na rapidez nessa entrega. Já acionamos o aplicativo e em menos de 20 minutos já estava aqui chegando os pedidos pra gente. Muito legal. Show da Cacau Show. Show da Cacau. Não, muito obrigado. Queria que você deixasse aí seus contatos, onde que a galera te acha. Legal, né? legal. Na internet, no Instagram, né? No YouTube, enfim. Deixa uma mensagem final pra turma aí. Que quer empreender, quer né, viver esse ramo artístico. Nós demos dicas valiosíssimas, revelamos muita coisa aí que a galera vai assistir. Acho que tem mais, vou te convidar já para outros programas, com certeza, pra gente aprofundar em alguns assuntos. Perfeito. Mas deixa aí os contatos pra beleza. Galera. Eu tenho 2 Instagrams mais, assim, profissionais, vamos dizer, né? Que é o Breno Bernardes, _evolução musical. Grande pra caramba o nome, sem acento, sem nada. Evolucal Musical. Breno Bernardes, Evolucal Musical. _evolucal musical, né? E tem o mais recente aí, que é o Meu Consultor Financeiro. O nome é esse. Meu Consultor Financeiro. Também. Vai me encontrar lá. E aí lá vai ter todas as informações, vai ter tudo. Tem o canal Regra Número 2, já falamos, né? E quem quiser consultar, ter uma assessoria
financeira mais aprofundada Beleza. sobre seus negócios, a galera da música, a galera da arte aí, que interessou sobre o assunto e acha assim, não, vou querer saber mais, vou querer aprofundar, interessei no assunto, procura o Breno, que ele vai dar todas as dicas para vocês aí. Muitos ali que estão na dívida, estão com problemas, ou não, outros que já estão com a grana ali, querem investir. Perfeito. Pode procurar lá, é isso? É isso, exato, em janeiro de 2024. Vamos começar um ano daquele bacana. jeito. Isso aí. Então, quero agradecer a todos vocês que estiveram com a gente nesse primeiro episódio, um episódio especial para o seu primeiro, e ser a base do que nós vamos falar nos outros, que é educação financeira e pensamento de qual o eu do futuro nós queremos encontrar. Que fechamento de ouro. Então, esse foi o Revela Cash. Muito obrigado e até a próxima. Valeu. Obrigadão.